porque agora a gente vai para Agritendências. Ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller, hoje esporte, sem paletó e gravata. Muito bem, rejuvenesceu, Silmar. Bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Muito calor aqui nessa terra também. O pessoal acha que sul é sinônimo de frio? Você vai ver aqui no verão como é que é a coisa. É 40 graus direto. Impressionante. Como é que é? Não só a sua Porto Alegre, mas o oeste do Rio Grande do Sul também. Vai de um extremo a outro extremo. Ô, Silmar, eu proibi todo mundo aqui de falar de futebol hoje. O assunto do dia é a eleição nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente comenta. E jogaram a cabeça do porco de verdade, lá dentro do campo, dentro de uma sacola. Meu Deus do céu! Até onde vão esses torcedores? A verdade é que foi um papelão do Palmeiras ontem. Que é isso? Entrou de salto alto e o Corinthians, na raça, ganhou o jogo merecido. É Palmeiras. É Palmeiras. Corinthians virando o jogo, literalmente. Literalmente. O Palmeiras começou num massacre lá, perdeu uns 10 gols. Numa bola, o Corinthians foi lá e fez o gol. Aí desmontou o time. E o cabeça dura do Abel Ferreira ficou insistindo com os 3-4 lá, que depois ele resolveu trocar. Já devia ter trocado antes do primeiro tempo, porque não estava dando nada. O time não tinha jogo pela direita, só tinha pela esquerda. Ele ainda foi lá e ainda tirou o menino lá, o Estevam, depois. O único caminho que o Palmeiras tinha era pela esquerda. Ele não criou o jogo pela direita e desmontou o jogo da esquerda. Ah, Abel, pelo amor de Deus, até criança sabe disso. Vamos lá, Silmar, para as cotações e economia. Tá bem, vamos lá. A economia é o assunto da semana aqui, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje começou a reunião do Copom aqui no Brasil, tem reunião do Banco Central Americano também. Amanhã, a chamada super quarta, decisão de política de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O mercado está muito agitado, deve sair dado da inflação também essa semana. Ou seja, e as eleições dos Estados Unidos, é claro, tudo isso mexe muito com os mercados. Mercado muito volátil em função disso, porque ninguém sabe o que vai acontecer pela frente, especialmente com relação às eleições dos Estados Unidos, que estão rigorosamente empatadas. Vamos lá, mercado financeiro praticamente 0-0, ou seja, está indefinido, não tem nenhum sentido de direção nesse momento. Dólar, cotação estável em R$ 5,78. Mercado de ações também bastante parado. Recém abriu, é verdade, queda de 0,2% no índice Bovespa na B3 de São Paulo. Petróleo subindo na manhã de hoje, $75,60 o barril do tipo Brent, uma pequena alta de 0,7%. Mercado de commodities agrícolas, na Bolsa de Chicago, trigo em alta, 0,9%, arroz também, milho também, 0,5%, soja também sobe 0,5%. Soja está mostrando uma certa resiliência essa semana, começando a semana com altas, tentando recuperar perdas da semana passada, vamos ver se consegue. Cacau na Bolsa de Nova York também sobe 0,3%. Café arábica subindo 1,3%. Robusta em Londres, referência para o nosso Conilon, também sobe 0,8%. Na contramão, o algodão cai um pouco, 0,1%. O açúcar também, 0,2%. Suco de laranja cai bastante, 3,9%. Boi gordo no mercado futuro da B3 operando com alta de 0,5% nesse momento também. Esse é o retrato do mercado nessa manhã de terça-feira. Lembrando que desde ontem estamos com horário novo aqui para as bolsas. O horário de inverno começou a funcionar nos Estados Unidos, portanto tudo lá atrasa uma hora. Então as bolsas, por exemplo, recém estão abrindo lá. Normalmente essa hora aqui já estaríamos lá com o mercado em pleno andamento e não é o que está acontecendo hoje. Está bem no início ainda o comportamento das bolsas americanas. A gente fala da eleição americana, o assunto do dia. Em meio à discussão sobre o corte de gastos e a desvalorização do real, o Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir nesta semana para definir a nova taxa básica de juros. E desta vez, contrariando o governo, a expectativa é de um aumento de 0,5 ponto percentual na Selic. Se a alta for confirmada, esse 0,5 ponto percentual, a taxa passaria de 10,75 para 11,25 ao ano. A decisão do Copom será anunciada amanhã, à quarta-feira à noite. Não é uma boa notícia que agrada o governo federal. Não tem jeito, né? Ontem, por exemplo, foi divulgada aí a atualização do Boletim Focus do Banco Central, aquele que
aquela consulta que o Banco Central faz todas as semanas com os especialistas do mercado financeiro, e o pessoal está muito pessimista com a inflação, que não para de subir, ou pelo menos como tendência. O pessoal subiu para 4,59%, a tendência da inflação para o final do ano, ou seja, estoura totalmente a meta fixada pelo próprio Banco Central, que é de 4,50%, o teto da meta da inflação. Já superou na semana passada, como expectativa, é claro, não chegou lá ainda. Então, a expectativa é cada vez pior para a inflação. Então, não tem jeito, a consequência é acreditar que o Banco Central vai correr atrás do prejuízo e vai tentar aumentar mais a taxa de juros para tentar segurar o ímpeto inflacionário. E a economia está subindo, a inflação está subindo porque a economia está crescendo. Parece contraditório, mas não é. Ou seja, o Brasil, infelizmente, não se preparou para crescer mais do que 3% ao ano, está crescendo aí com a tendência de fechar o ano em 3,2%, e aí falta infraestrutura. Quando falta infraestrutura, ou a inflação é que mostra as caras, né? Falta produto, a inflação sobe. E é isso que está acontecendo, com perspectiva, pelo menos por enquanto. Diante disso, o pessoal do mercado financeiro vem apostando que a taxa básica de juros, a Selic, sobe no final do ano para 11,75%. E no ano que vem também com alta já prevista aqui para 11,50%. Ou seja, voltamos a estaca zero praticamente. Então, já para essa reunião do Copom, que começa hoje, tem decisão amanhã, a expectativa é que o Banco Central não vai perder, o Copom não vai perder tempo com mais conta-gota, 0,25%, não vai direto, 0,50% de alta na taxa Selic, que sairia dos atuais 11,25% para 10,75%, melhor dizendo, para 11,25%. Ou seja, aí na próxima reunião já outro 0,50 e chega aos 11,75, o mercado já vem apostando há bastante tempo. Então essa é a realidade, não é uma boa notícia também, mas é o que está sendo a consequência do próprio crescimento da economia. O que temos para hoje. O mercado vai acertando aí nas suas previsões, chegando aos números que imaginava. Vamos falar um pouquinho do Mercosul, que deve ser o responsável por 67% das exportações globais de soja na temporada 24-25. Com o aumento na produção da soja, o mercado também espera que o Mercosul aumente os embarques da oleaginosa para cerca de 121,7 milhões de toneladas. O desempenho do Brasil nesse montante é destaque, com colheita estimada em 170 milhões de toneladas nessa safra, seguido pela Argentina, com uma colheita de aproximadamente 52,6 milhões de toneladas. No caso do milho, o Mercosul também deve ter participação importante no mercado global, colaborando com quase 20% na temporada, o equivalente a pouco mais de 88 milhões de toneladas. Novamente, com destaque para a produção brasileira, uma vez que na Argentina os produtores estão enfrentando problemas sérios relacionados à cigarrinha. E o terceiro que entra nessa conta aí também é o Paraguai, né? Brasil, Argentina e Paraguai são os grandes exportadores de grãos aí. Agora, desses três tipos, principalmente da soja. Agora, é mais pela geopolítica do que pela importância do Mercosul, né? Fica como sendo um valor do Mercosul, mas, na verdade, são exportações aí desses três gigantes. A soja do Paraguai vem para o nosso porto aqui também de Santos, ou vai lá para Santa Catarina, enfim, né? Basicamente, o que está vendo aqui, como tendência ainda, é uma recuperação, né, da produção sul-americana. A Argentina teve uma seca histórica na sua penúltima safra, teve uma perda muito grande na sua produção, tanto de soja quanto de milho. Está se recuperando esse ano, portanto, volta ao mercado com toda a força. Só que esse ano o Brasil teve perdas na produção por conta de seca no Mato Grosso, principalmente, em vários estados, mas principalmente no Mato Grosso, as enchentes no Rio Grande do Sul, e esses dois fatores acabaram derrubando a produção também do Brasil. Então, a produção sul-americana, 2 anos aqui de percalços, agora, se o clima ajudar daqui para frente, deve voltar ao normal, tendência de aumento na área de plantio, uma safra que vai ser colhida a partir de março, abril do ano que vem, com tendência de bater um novo recorde histórico aqui, se tudo caminhar bem até a colheita. A área de plantio crescendo, tendência da produção é boa nos dois países, Paraguai também está com uma tendência positiva, tanto o Mercosul se recupera plenamente se tudo acontecer dentro do figurino. Com isso, recupera natural, né, a sua presença marcante nas exportações.
especialmente da soja em grão, mas também de farelo e óleo, que são os produtos básicos da Argentina, como líder da exportação mundial, e o Brasil como líder da exportação mundial do grão, né, de soja, além de ser grande exportador também de farelo e óleo. Portanto, tendência de tudo voltar ao normal, não é nenhuma surpresa essa perspectiva de crescimento e de crescimento bastante acentuado. E aí, daqui para frente, é enxergar o que vai ser o que vai ser a nossa demanda para a próxima temporada. A expectativa é muito grande com o crescimento das exportações chinesas, mas com um detalhe, vai depender muito do resultado das eleições nos Estados Unidos. A China está de olho nisso, porque ela compra soja do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, possivelmente vai fazer uma seleção de prioridades, dependendo de quem seja eleito o novo presidente da maior potência mundial, que são os Estados Unidos também. Pois é, e já que você deu o gancho aí, é para lá que a gente vai, para as eleições americanas. Hoje, as urnas fecham lá para os eleitores, mas tem muita coisa envolvendo dentro da geopolítica internacional, do panorama internacional, no mundo, né? Essa eleição americana. E para o Brasil também, meio ambiente, relações internacionais, proteção à democracia. O resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos tem impacto na diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. Nos últimos 200 anos, com o republicano ou democrata comandando a Casa Branca, a relação com o Brasil sempre foi positiva. Mas a eleição deste ano tem levantado dúvidas sobre o futuro. Com o Trump, se ele for eleito, vai ter agendas em que o Brasil vai ter mais, vai estar em posições distintas do que ele defende, em várias agendas, né? Meio ambiente, posição sobre organizações internacionais, a guerra na Ucrânia, Israel. Se for a Câmara, há uma possibilidade de parceria maior em algumas dessas agendas, porque ela defende posições também semelhantes. O presidente Lula já declarou que torce para uma vitória de Kamala Harris e fez várias críticas nos últimos anos ao adversário da democrata. Donald Trump, por sua vez, manifestou apoio a Jair Bolsonaro em 2022. Mesmo com diferentes posições políticas, especialistas acreditam que a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos não será afetada pela solidez das relações comerciais entre os dois países. Fator destacado pelo porta-voz da Embaixada Americana em entrevista à Rádio Band News FM. Este ano estamos comemorando 200 anos de amizade. A relação tem como a sua base a relação entre os povos. E dá para perceber o poder dessa relação quando você olha, por exemplo, na questão econômica. Dá para perceber também no fluxo de turistas, de visitantes entre os dois países. Silmar, o que percebemos sempre é que muita gente não compreende como são as eleições nos Estados Unidos. É um sistema complexo e diferente do nosso, né? O nosso aqui, por exemplo, nessa eleição municipal, em 2 horas todo mundo já sabia quem tinha ganho em tudo quanto é lugar, quem estava eleito, quem não estava eleito, até mais cedo em alguns lugares, nesse segundo turno. E no primeiro turno não foi diferente. Agora, a eleição americana ela é diferente. Você tem os delegados, né? E tem os eleitores. Hoje as urnas se fecham para os eleitores, eles votam. E depois até os delegados votarem lá e o colégio eleitoral pode dar, na última eleição, por exemplo, o Trump perdeu nas urnas, mas ganhou lá nos delegados. E aí muita gente se pergunta, e para que vale o voto do povão, então? Já é uma sequência, são várias eleições em que está muito próximo do empate e tem sempre esse litígio no final, né? Essa contestação muitas vezes com relação ao resultado final. É um negócio bastante complexo, há tentativa já junto ao próprio Supremo Tribunal dos Estados Unidos no sentido de mudar, mas a coisa não avançou, é muito complicado, até porque tem muita resistência de alguns estados. Em estados têm sistemas totalmente diferentes de outros. Portanto, é realmente uma coisa extremamente complexa, mas que tem uma certa resistência em mudança. Mas vamos com relação aos efeitos aqui, especialmente com relação ao Brasil também. Diplomacia é uma coisa, é mais conversa para boi dormir, você sabe disso, né? Agora, o que pega mesmo é a questão do relacionamento econômico com os Estados Unidos. Isso aí, o presidente Lula está apoiando aí por uma questão de afinidade ideológica, candidato democrata, isso não é surpresa nenhuma.
Agora, normalmente, em eleições americanas, os republicanos são mais liberais, são melhores para a economia brasileira, mercado mais aberto, ao contrário dos democratas, que têm uma tendência protecionista, fecham o mercado, impõem tarifas contra produtos brasileiros para proteger o produtor ou a indústria americana. Só que essa eleição está mostrando uma coisa diferente. Todo mundo está protecionista. O Trump é mais protecionista do que a própria Kamala Harris, né? Ou seja, quer praticamente fechar a economia americana, impor um monte de sanções contra produtos que concorrem com a indústria americana, por exemplo, não só com a indústria, com o produtor rural dos Estados Unidos também. Ou seja, é todo um cenário completamente diferente. Então, isso pode mudar bastante aqui o relacionamento do Brasil em termos de economia, independentemente de quem ganha essa eleição. Acho que nas duas situações, a situação se complica para o Brasil por conta dessa tendência protecionista também dos republicanos, não apenas dos democratas. Então, uma coisa nova aqui. Agora, tem um detalhe aqui, né? Dentro desse protecionismo de Donald Trump contra a China, por exemplo, o Brasil pode sair beneficiado. Ele pode impor tarifas, por exemplo, contra a importação de produtos chineses. A China, produtos industriais, principalmente, que concorre com a indústria americana, que não tem condições de competir com a mão de obra barata dos chineses. Aí ele pode impor tarifas contra esses produtos da China, e a China, como retaliação, deixa de comprar soja ou milho dos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil, com isso, sai altamente beneficiado. O Brasil e a Argentina também, que também tem condições de exportar produtos que os chineses precisam comprar. E soja é um desses produtos, milho é outro. A China precisa comprar muito, especialmente soja. Hoje divide suas compras entre Brasil, Argentina e Estados Unidos, certamente em retaliação a qualquer protecionismo de Donald Trump, vai comprar mais daqui. Então, nesse sentido, o Brasil pode ser beneficiado com a eleição de Donald Trump. Esse era o ponto que eu queria que você analisasse, mas você já trouxe antes. Republicanos sempre foram mais favoráveis ao Brasil, democratas sempre colocaram mais empecilhos. E parece que, como você mesmo disse, temos uma inversão aí de valores, porque o Trump também está com medidas protecionistas, mas na sua análise nós podemos nos beneficiar, porque nas medidas protecionistas, aparentemente, ele é mais contra a China do que contra o Brasil. Mas as medidas protecionistas, mas isso é um C, né? C talvez, todavia. Agora, essas medidas protecionistas, na verdade, são uma contingência da situação econômica. O momento exige isso e ele não poderia tomar uma posição diferente. Você falou em benefícios, talvez, aí para a soja, para o milho e outros setores do agronegócio brasileiro poderiam aí sofrer, quer dizer, ter consequências aí na eleição de um ou de outro? Carne bovina também, concorrência com o pecuarista americano, mas menos, eu diria. Eu acho que o principal realmente seria soja e milho aqui, que seriam os produtos principais aqui que tem uma certa competição aqui mais direta com os americanos. Outros setores dos Estados Unidos não tem como se livrar, que é de importação de café brasileiro ou de açúcar brasileiro, porque eles não têm isso lá, né? Então, são produtos tropicais, dos quais eles dependem de produtos brasileiros. Na indústria, tem outros componentes que eu não saberia examinar nesse momento aqui, porque aí realmente a situação é um pouco diferente. Indústria do aço, por exemplo, de outros produtos manufaturados também do Brasil para os Estados Unidos, aí é um caso a caso, digamos, não é uma coisa generalizada, depende muito do tipo de produto, se concorre mais ou menos, se é complementar ou não aos produtos americanos, produtos que os americanos precisam comprar do Brasil para complementar a sua produção interna, finalizar o seu produto. Aço é um deles, por exemplo. Enfim, a situação é variável de acordo com o tipo de produto, mas hoje a questão protecionista principal tem a ver com a agricultura e com a agricultura em que os dois países produzem a mesma coisa ou precisam comprar a mesma coisa. Então, ou que a China precisa comprar, por exemplo, dos Estados Unidos, no meu caso, da soja e do milho, por exemplo. Então, uma relação aí, nesse caso, ele é mais impactante, digamos assim. Pois é, mas olhando aí dentro dessa ótica e seguindo na linha de raciocínio, a gente vê os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil, parceiro comercial, mas nós já fomos muito mais dependentes, né? Hoje, com a globalização, o Brasil aí abriu inúmeros mercados no mundo todo e tem para onde direcionar produtos caso haja aí algum tipo de boicote ou fechamento para produtos brasileiros.
O produto brasileiro hoje, principalmente o agro, o produto do agro, ele está no mundo todo, né, Silmar? É uma questão... Até os nossos adidos comerciais aí se proliferaram. Agora temos mulheres que também estão sendo indicadas. Acho que foram 5 agora recentemente. Enfim, o Brasil parece que tomou pé dessa situação, dessa questão de não deixar todos os ovos numa cesta só, ou numa cesta principal. Está bem diversificado, mas vamos ver, a eleição lá mexe com o mundo todo, inclusive com a eleição aqui, que é daqui a 2 anos. Né? Já tem gente preocupada aí, tem muita gente preocupada com o resultado que vai dar. Agora vamos fazer um jogo do bicho aqui, você acha que vai dar o quê? Kamala ou Trump? Olha, eu acho que vai dar Trump, infelizmente. Não estou torcendo por nenhum dos dois aqui, porque eu acho que os dois, do ponto de vista do Brasil, não vão nos agregar grande coisa, mas eu acho que vai dar Trump. Eu estou com você, não estou torcendo não, mas eu estou achando que vai dar Trump pelo como as coisas têm caminhado aí. Vamos aguardar aí os resultados. E os brasileiros que votam lá, que estão nos Estados Unidos, que têm green card, esses brasileiros, muitos deles apoiam o Trump, apesar do discurso dele protecionista. É interessante isso, não? Não só brasileiros, mas também mexicanos, inclusive, que teoricamente deveriam ser contra Trump, né, que quer barrar toda a entrada de mexicanos. Mas aí tem um componente aqui que todo mundo esquece, né? Concorrência também. O mexicano que está lá não quer concorrência de outro mexicano para pegar o emprego dele. Então, existe essa dicotomia aqui que muita gente não entende. Porque mexicano, por exemplo, pode ser um apoiador de Trump. Tem muita gente nesse sentido. Porque não quer concorrência também, né? Inclusive, se tornaram milionários nos Estados Unidos. Uma boa parte deles, grandes produtores de vinho de qualidade lá no Napa Valley, na Califórnia, etc. e tal, foram imigrantes mexicanos que chegaram lá e depois regularizaram a sua vida e não quer gente na concorrência com eles hoje lá não, de maneira nenhuma. Isso é uma realidade, apesar do muro do Trump ter dado a largada lá durante o mandato anterior dele. Mas, enfim, ninguém quer concorrência. E vamos ver como é que se comportam aí as eleições. Até o final do dia, a gente deve ter aí algumas informações. O Trump, inclusive, falou que pode anunciar a sua vitória antes do tempo, como ele já anunciou a derrota antes do resultado final nas últimas eleições em que ele concorreu. Enfim, vamos aguardar. Acho que só sai no final de semana o resultado final. E possivelmente vai ser contestado ainda, se o Trump perder. Ou seja, vai ser uma novela. Se prepare para uma novela de um mês. Né? Porque como a gente diz, o negócio lá está pau a pau. Silmar, obrigado aí pela participação. Amanhã a gente conversa de novo. Abraço, amigo. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.